Peguem suas Bíblias e abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Amém? Deuteronômio, capítulo 6. Eu estou usando a tradução Almeida Revista Fiel. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Almeida Corrigida Fiel. É ACF. Amém? Almeida Corrigida Fiel. Ok? Todos acharam? Amados, prestem bem atenção. Eu queria que alguém pegasse água para mim, pode ser? Começa no versículo 1 assim. Vamos lá? Vamos ficar ligados? Esses, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que há de passar e possuir. Primeiro eu quero parar aqui para dar uma explicação sobre mandamento, estatuto e juízo. Mandamento, toda ordem direta é mandamento. Muita gente pensa que a Bíblia ela tem 613 estatutos, 613 direcionamentos legais de modo de vida, desde a coisa mais simples às coisas mais complicadas. Entendem? Isso são mandamentos. Mandamento, não matarás, não furtarás. Mandamento. Amém? Estatutos são os detalhes das normas escritas. Detalhes são os mandamentos, né? Não matarás. Aí você vai ver a explicação. Você, em todos os aspectos de matar, entende? E se alguém matasse por engano, também tem isso. E se alguém matasse por acidente, também tem isso na palavra do Senhor. E aí você vê estatuto. O estatuto explica tudo. E quando você vai para juízo, juízo são as consequências daquilo que você faz e deixa de fazer. Amém? Vamos lá? Então, basicamente, obrigado, Beth. Não repara não, que eu estou tentando me cuidar. Vamos lá. E o que acontece? Quando a Bíblia diz isso para a gente, nós temos que entender que a lei do Senhor ela é boa. Mas eu estou debaixo da lei, nós estamos debaixo da lei? Estamos debaixo da lei? Não, senhor. Nós estamos debaixo da graça. Eu vou dar uma explicação para vocês sobre graça. Amém? Para você, mas Rodney, olha só, você está aqui, ô diácono, para aprender. Você é homem de Deus. Amém? Está aqui para aprender, é isso mesmo, A gente é isso ou não é? É isso aí, você está aprendendo. Eu também aprendi na vida, aprendi um monte de coisa. Isso aí, a vida é para aprender. E se a gente não aprende, a gente sofre naquela área até aprender. Aprende isso. Amém? Só para falar para vocês sobre graça, para vocês entenderem o que é graça. Eu vou criar aqui uma história, essa história, ela existe, eu já li coisas sobre ela, mas eu quero criar um formato nosso, da comunidade Amaivos. Amém? Um certo homem, um determinado homem, chegou no céu e tinha um anjo lá para receber ele. Aí ele, seja bem-vindo. Aí ele disse o nome dele e ele falou, rapaz, o teu nome apareceu aqui agora.
nesse exato momento, para você entender o que é graça. Aí o anjo chegou para ele, o anjo curioso, perguntou para ele assim: e aí, você foi batizado com o Espírito Santo? Aí ele: o que é isso? Eu não sei o que é isso. Nem sei o que é. Você foi pastor? Desconheço tal título. Você foi o quê? Profeta? O que você fez lá para você estar aqui no céu? Você ganhou, sabe, o direito de viver eternamente no céu. E ele perguntava tudo que a gente sabe de crente, né? Você já orou por alguém? Você já fez? Ele: desconheço tudo isso. Ele falou: então me conta a tua história. Aí ele falou: olha, eu matava, eu era ladrão, bandido da pior espécie, fiz mal a um monte de gente, passei a perna nos outros, eu não valia um centavo furado. Mas um dia, sabe, eu fui pego, me condenaram à morte, e eu fui condenado a morrer crucificado. E eu estava crucificado, do meu lado tinha um homem, e do outro lado tinha outro bandido igual a mim. Mas quando eu olhei para aquele homem do meio, ele não era ladrão, eu vi pureza, e algo que estava nele destruiu todo o mal que estava em mim. E eu senti algo tão poderoso que eu falei para ele: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Aí ele falou: e daí? Ele falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou: aí eu morri e apareci aqui. Eu tenho certeza que daqui a pouco ele está chegando aí. Você entende o que é graça? Está entendendo o que é graça? Deus deixou todos os estatutos, mandamentos, de regras e princípios para ter uma vida plena, uma vida justa e reta. Ok? Mas presta bem atenção, aonde está o princípio básico de uma vida verdadeiramente cristã? É aqui que eu quero ensinar a vocês. Amém? Vamos lá? Versículo 2, o que ele está escrito? Para que o quê? Vamos lá? Para que, vocês me ajudam a ler? Para que temais o quê? Primeira coisa, estabeleça no teu coração, na tua mente, o temor do Senhor. Tudo que você for dizer, tudo que você for pensar, tudo que você julgar, tudo que você for imaginar, tudo que vier na tua mente, no teu coração, coloca diante da presença de Deus e pergunta: isso te agrada? Onde, já falei isso algumas vezes, devo repetir umas milhares aqui na igreja, aonde Satanás habita? Quem lembra? Já falei isso. Tem 2 domingos que eu falo isso. Aonde que Satanás habita? Nas nossas feridas. Ué, pastor, Satanás habita em mim se você tiver feridas, em que ele tem poder de acionar. Diga assim: ferida é como um botão. O inimigo, diga assim, se eu alimentar a ferida,
o inimigo tem o poder de apertar ela. Como é que eu alimento? Falando, cogitando, comentando, falando com os outros, falando em casa, falando em todo canto. Quando você comenta as suas feridas, é porque elas estão vivas dentro de você. Quando você fala das suas feridas para outra pessoa, você está nutrindo feridas. É o espaço que o diabo tem, porque ele trabalha, o diabo sabe o que você pensa? Sabe? Não sabe. Só Deus, nem anjo, ninguém nesse universo sabe o que você pensa. Só Deus sabe o que você pensa. Porém, quando nós estamos feridos, machucados, ou estamos sob consequência de pecados dentro de nós, pecados que eu digo às vezes você mente, e às vezes você está acostumado a viver coisas e que você não percebe, são brechas que você dá na vida. Você tem que tratar dessas brechas. Deixa eu te falar, eu estou com mais de 45 anos de crente. Rapaz, tem tanta coisa para ser tratada ainda. Entende isso que eu estou dizendo? Estou colocando eu como exemplo. Tanta coisa em mim está sendo tratada, tanta coisa em mim está sendo curada, mas eu aprendi uma coisa, na caminhada, eu não deixo as minhas feridas expostas, porque elas não darão acesso para que o diabo acione elas. Vocês estão me entendendo? Estão aprendendo? Diga assim, minhas feridas, cabe a mim e ao Espírito Santo, só. Ok? Vamos lá. Versículo, continua esse aí, vamos lá. Guarda todos os seus o quê? Estatutos e mandamentos. Está falando de juízo? Não, por quê? Porque juízo é consequência. Amém? Juízo é consequência. Vamos lá. Que eu te ordeno. Vem cá, é um conselho ou uma ordem? Então é para obedecer, amém? É para questionar? Mas, diga assim, não tem mais. Tem mais? Talvez, quem sabe? Não. É ordem de Deus, e aí diz assim, que eu ordeno tu e quem mais? Teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Qual é a consequência quando eu recebo uma ordem de Deus e eu obedeço? Meus dias são prolongados, a minha vida é abençoada, porque eu estou andando debaixo de obediência. Pastor, mas fizeram isso comigo, não quero saber o que fizeram comigo, o que me interessa é o que Deus faz por mim. Deus vai te fazer mal? Deus vai te botar doente, pastor Edmilson? Deus vai te derramar doença? Deus vai fazer você causar algum dano em você? Não, Ele cuida de você. Mas Deus tem uma coisa, aqueles que são, está na Bíblia isso, Deuteronômio, eu amo os que me amam, e que obedecem, que buscam a minha face, está em Salmos. Mas ele diz em Deuteronômio, eu tenho prazer na vida do justo, daquele que anda em retidão. E quem é a pessoa que anda em retidão? É a pessoa que não julga ninguém, não condena ninguém, não taca pedra em ninguém, não acha nada de ninguém. É a pessoa que quando fala alguma coisa está sempre pronto para abençoar. Tinha uma irmã numa igreja que ela levava tão a sério esse negócio, que um dia o pastor falou, vou fazer essa irmã pecar. Olha que pastor endemoniado. Aí chegou para aquela irmã e falou, irmã, aquele irmãozinho fulano, tem um irmão chatinho da igreja, tem sempre uns, né? Eu sou um deles. Vamos lá. Aí aquele irmão chatinho estava falando, e ela falou, não, mas do irmão é uma bênção, pastor. Aí falou de outro, o irmão é uma bênção. Aí falou, irmã, fala a verdade, e o diabo?
Sujeitinho trabalhador, né, rapaz? Puxa, nem do diabo ela falava mal. Entende? Então, às vezes, você tem que entender isso, que quando a tua boca é emprestada por um inimigo, você está dando brechas e legalidade para que o inimigo entre na sua vida. Pastor, e ficar doente? Jó ficou doente. Qual foi o pecado de Jó? Nenhum. Foi pecado? Ou ele foi usado por Deus para provar para o inferno que existiam homens de Deus na terra fiéis? Não foi? Eu não alego que você, mas eu alego o seguinte: em vez de alegar que você vai sofrer um dano, que tal você, por não obedecer, deixa de ser abençoado? Não é melhor pensar assim? Eu estou deixando de ser abençoado, mas porque eu estou numa condição de desobediência. Você entendeu? Vamos lá? Presta atenção. Então ele falou o seguinte: eu te dou ordem para que teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu pergunto, como é que meu filho vai saber os mandamentos, estatutos do Senhor? Através de quem? Do pastor? Através de mim. Como é que ele fica sabendo dos estatutos e mandamentos do Senhor? Como é que ele fica sabendo? Através do que eu ensino e através do que eu vivo. Quem está entendendo? Eu vivo, eu ensino e eu vivo. Meu filho, ele vê o que eu faço. Kadosh me pegava sempre orando. O que ele vai se tornar? Um homem de oração. Kadosh sempre via eu estudando Bíblia. Eu abri mão de qualquer coisa pela Bíblia. Eu durmo escutando Bíblia. Eu acordo, é Bíblia. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou é Bíblia, Bíblia, Bíblia. A minha boca é Bíblia. E mesmo assim eu ainda falho, eu erro porque sou humano, mas eu quero fazer o que é certo. Amém? Então você é aquilo que você se relaciona. Com quem você está se relacionando? Com o que você está se relacionando? Se você se relaciona profundamente com as feridas que estão na sua alma, você vai ter um monte de botãozinho em você para o inimigo ficar apertando e aí aciona maldade em você. Você fica rancoroso, você fica ácido, você fica magoado. Quer ver uma coisa? Uma coisa que Deus abomina: julgar os outros. Eu acho que aquilo ali... Ou então achar que alguma coisa tem. Sabe, uma coisa que eu tenho muito medo, é quando você olha para uma pessoa... Quer ver uma coisa? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma vez eu fui numa igreja extremamente pentecostal, e eu sou pentecostal, mais do que muita gente pensa. Mais do que muita gente pensa, eu sou extremamente pentecostal. Só sou um pentecostal sóbrio, é diferente, equilibrado, é diferente, sobriedade, amém? Sensatez, o que está na Bíblia, o que não está, está fora. É a minha cabeça, então não tem essa. Então eu estava na igreja, mas eu estava naquele dia extremamente cansado, esgotado, morto de cansado, e eu estava com a expressão de quê? De cansado. Aí não é micose, hein? Então vamos lá. Aí eu estava cansado, muito cansado. Sabe aquele dia que você está? Acho que alguns hoje devem estar, dia de cansaço. Aqui, olha a cara dessa garota. Aquele dia que você está, né? O irmão, ele quase disse que eu estava endemoniado. Eu só estava cansado. Então, às vezes, a gente espiritualiza as coisas de um jeito que a gente condena pessoas, julga pessoas. Você viu a cara de fulano? Você perguntou se ele está bem? Eu agora aqui, eu estou com dor. Vocês sabiam? Eu estou com cara de dor? Não, mas eu estou.
Entende? Então, a vida da gente deve ser vivida de uma forma mais sábia, mais sóbria. Quando Deus escreveu o livro de Deuteronômio, qual era a condição? Moisés estava morrendo, e Moisés já tinha deixado leis, estatutos, já tinha deixado tudo. E agora Moisés vai morrer, Moisés chama o povo e dá uma revisada, porque o livro de Deuteronômio significa livros. Então ele vai dar uma revisada em toda a lei do Senhor. Pega o livro de Deuteronômio, naquela Bíblia falada que tem no Spotify, escuta. Você vai ficar impressionado. Eu estou escutando, já escutei todo, eu gosto de escutar 2, 3 vezes para memorizar. Moral da história, Moisés está dando ali, ó. E o que Moisés está com medo? Moisés está com medo de que o povo se perca, do povo cair no pecado, se afastar de Deus. E agora o que nós vamos entrar? Ó, versículo 3. Ouve, pois, o que? Diga-se, eu sou Israel de Deus. Diga-se, essa palavra é para mim. Amém? Atenta e os guardares, para que bem te suceda. Se eu guardar o mandamento e obedecer, o que vai acontecer comigo? Vai dar tudo certo. A vida vai bem, vai tudo andar direito. Amém? Tudo certo? Por quê? Eu estou andando no mandamento, estou obedecendo a lei do Senhor, estou fazendo a vontade de Deus. E hoje nós temos uma vantagem sobre o povo de Israel. O povo de Israel está debaixo da lei. Nós estamos debaixo do quê? Mas isso diz para mim não obedecer? Eu estou debaixo da graça, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Aqui, ó, faz isso, você vai ver onde você vai parar. Num lugar bem quentinho. E não precisa levar casaco, né? Vamos lá. Para que te bem suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, dos teus pais, não é isso? Na terra que mana leite e mel. Deus vai te colocar na direção, no caminho certo, quando você obedece à lei do Senhor, quando você é uma pessoa obediente, quando você é uma pessoa temente, quando você anda no caminho do Senhor, sabe? Não usa a tua boca e não deixa a tua boca ser instrumento do inferno para julgar, condenar, falar, fofocar. Pelo amor de Deus, fuja disso. Eu quero uma igreja abençoada, amém? Eu quero um povo cheio de bênção, um povo saudável, um povo que tem maduro, povo que tem maturidade, equilíbrio, que tem respeito pelos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmão. Eu sou pastor da igreja, mas ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu quero ver os maridos sendo os melhores maridos do mundo para suas esposas. Eu quero ver as esposas sendo mulheres sábias dentro de casa. Eu quero ver nossos filhos, nossas crianças crescerem e serem salvas. Irmão, você já pensou você ser o culpado do teu filho ir para o inferno? Por quê? Porque tu não ensinou direito. Tu jogou a culpa em cima da igreja. Quem tem que ensinar meu filho é a igreja, o pastor. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, não se desvia. Então, todos nós temos que ter essa consciência. Entende? Tem que ter essa consciência. É você que ensina teu filho. É em você que teu filho vê Deus. Ou vê Deus em você, ou vê outra coisa. Que exemplo você dá? Que modelo você é? Que tipo de gente você é? Que tipo de crente você é? Quer ver uma coisa que eu não aceito? Crente xingando palavrão.
xingando. Fala uma linguagem mundana, linguagem do mundo. Não pode isso, queridos. Vamos lá. 4. Aqui começa. Ouve, diga assim, ouve eu. O Senhor nosso Deus é o único. Será que tem crente idólatra? Tem crente idólatra. Você quer ver uma coisa? Eu gosto muito de estudar política. Eu estudo porque eu acho que todo mundo, cristão ou não cristão, tem que ser esclarecido politicamente. Amém? Uma vez perguntaram para mim, você é bolsonarista? Eu falei, não, eu sou a favor de tudo aquilo que está na Bíblia. Se um governo segue o que está na Bíblia, tem minha bênção. Correto? Correto? Acabou, simples assim. Está na Bíblia, ótimo, vou seguir. Então aí, tem minha bênção, tem meu apoio, tem meu voto. Só isso. Tudo que fale sobre família, tudo aquilo que respeita a vida dos outros, que respeita princípio, que respeita as famílias das pessoas. Entende? E aí você pega o quê? Não, é Bolsonaro que é a solução no Brasil. Pinóia. Solução no Brasil é Jesus. A solução no Brasil é o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Jesus. A solução é Lula. Lula nada. Nós temos que orar por ele. Ele não é a autoridade que está lá? Não é ele a autoridade que está lá? Ora por ele, eu entrego na mão de Deus. Se ele é justo, abençoa. Se não for, tira. Eu oro assim. É a minha oração. É justo? Está correto? Porque manda, a Bíblia manda isso. Para me abençoar e orar pelas autoridades. Mas eu tenho que ser inteligente. Porque a Bíblia diz no livro de Reis que quando o rei era injusto, quando o juiz era injusto, que eu tinha que orar para que Deus fizesse justiça. Quem está entendendo? Diga assim, eu quero viver a Bíblia. Não posso colocar homens, pessoas, sabe, num lugar que só cabe Deus. Diga teu nome. Eu vou dizer Paulo, você diz o teu. Paulo, existe um espaço aqui dentro que só cabe Jesus. Ninguém pode entrar. Entenderam isso? Simples assim. Simples assim. Ah, não, querido, é simples assim. Não pode ser humano. Gente, todo mundo fede. Você pega o cara mais bonzinho do planeta, morreu, bota ele na sala da casa, ele era muito bonzinho, ele não vai feder, vai ficar podre, vai feder. Todo mundo apodrece. Mas qual foi o único que o corpo dele, nenhuma célula entrou em decomposição? Jesus. E ele está vivo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. E é Ele que vai te curar, irmã. É Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que faz. Porque Ele é o eterno. Amém? Vamos lá. Amarás, pois, o quê? Diga assim, amarás o Senhor, meu Deus, de todo meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Você entendeu? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que é entranha, você vai amar Deus. Como é que esse amor vai ser gerado? Sabe como é que esse amor é gerado, querido? Quer saber? Como é que ele é gerado? É quando todo dia você levanta de manhã e agradece, lembra de agradecer por todas as bênçãos que você tem. Que às vezes você olha só porque é ruim, você olha para o problema,
Você olha para a tua dificuldade, eu estou passando isso, estou passando aquilo, estou passando. Esquece de tudo que você tem. Você esquece das bênçãos de Deus que Deus te dá? Hein? Não pode. Está entendendo? Olha para aquilo que você tem. Não olha para aquilo que você está sofrendo. Olha para o que você tem. Pega o teu tempo, agradece a Deus. Salmo 103, não precisa botar não, tá? Salmo 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. É a minha oração de manhã. Bendize a minha alma ao Senhor e nunca te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu lembro que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, eu lembro que eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, tenho netos. Outro dia nós estávamos passando uma luta violenta, eu e Tânia, uma prova violenta. Eu falei para ela, eu olhei para ela, dei um sorriso e falei: tem algum filho doente? Tem um neto doente? Você está doente? Como é que nós estamos? Bem, temos uma casa para morar, temos um bom carro, nós temos tantas bênçãos, hein? Aí pega um problema, o problema surge, uma luta surge, uma provação surge, e você fica olhando só para aquilo. É o inimigo tirando você do foco. Amém? Vamos lá? Não, volta lá, eu quero 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Preste atenção, onde existia emoção, porque ali, coração, alma, ele está falando de emoções. Emoções. Entendeu? Ele está falando para você pegar todas as suas emoções e jogar em cima de Deus. Agradece a Deus, glorifica a Deus, magnifica o Senhor teu Deus, todo dia, toda hora. Você está triste? Meu Deus é fiel, meu Deus é justo, meu Deus é bom, meu Deus é glorioso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. Você está feliz? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está triste? Está doente? Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, tudo que você está no coração, lança sobre Ele. Gere uma relação com o teu Deus de tal forma que você comece a se apaixonar, percebendo que tudo bem que Deus faz por você. Perceba isso. A grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas às vezes o que você faz? Você passa uma boa parte do teu tempo lembrando do mal que te fizeram. Ah, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Diga assim: todo mal que me fizeram, ou é humano, ou é diabólico. Amém? Então eu pergunto para você: você quer olhar para as obras do diabo ou dos homens, ou quer olhar para a obra de Deus na sua vida? Olhe para aquilo que Deus faz. Eu quero saber se vocês vão fazer um juramento comigo aqui hoje. Eu estou sendo argiloso com vocês. Eu quero que vocês façam assim um juro. Eu juro. Quem pode falar isso comigo? Tem coragem? Vocês acham que eu vou botar vocês numa furada? Vocês estão duvidando de mim? Fala assim: eu juro. Ah lá, Celina não falou não. Celina, fala, Celina, eu juro. Obedecer o Senhor. Ah, você não quer não? Então, as maldições que caiam, é assim? Não. Né? Então, diga assim: você não quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Então eu juro obedecer às ordens do Senhor, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Amém? Não vou mais julgar ninguém, falar mal de ninguém,
condenar ninguém, lançar palavra de juízo sobre ninguém, né? Devemos ser assim, porque isso é o certo. Não é o certo? Vocês acham que isso está certo? Ninguém concordou comigo. Gente, está tudo em pecado. Quem quer aceitar Jesus aí? Levanta todo mundo a mão, pelo amor de Deus. Eu, hein? Está doido, senhor? Vocês têm que aceitar Jesus, irmão. Vamos lá. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aonde que tem que estar a palavra do Senhor? Nos nossos corações, porque o salmista disse o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem entendeu? Entenderam isso? Quando você guarda a palavra no coração, ela vira um escudo de proteção contra os dardos inflamados do maligno. Vocês estão entendendo? Os dardos inflamados do maligno são jogados fora, são destruídos, quando você guarda a palavra de Deus no teu coração. Vai lá, 7. E as ensinarás o quê? E delas falarás aonde? Então está falando de quê? De culto doméstico, está falando de casa, está falando de Bíblia dentro de casa, ensinar a Bíblia teu filho em casa, andando pelo caminho. Kadosh está ali. Kadosh, quando você viajava comigo, como é que era? Pergunta bíblica direto. Imagina uma viagem de 6 horas, de 4 horas, de 5 horas, só pergunta a Bíblia. E abre lá, abre o texto aí, abre lá, olha lá, ó. Onde ele está. Agora teu filho vê você falando mal dos outros, julgando os outros, condenando os outros. Você acha que ele vai parar onde quando estiver velho? Para ser assim eu não quero. Olha lá, ó. Andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Isso é, quando levanta o teu filho pela manhã, ora com ele. Teu filho vai dormir, vai na cama e abençoa ele, ora por ele. É esse o ensinamento. É isso que tem que ser feito. Sabe o que é isso? É zelar pela alma do teu filho. É zelar pela vida do teu filho. É ensinar teu filho. E eu digo para você, se tu ensinar direito e ele vê direito na tua vida, que você vive aquilo que você ensina, se ele vê, está ouvindo? Ele não vai se desviar. E se ele se desviar, ele será achado, porque a palavra de Deus que você plantou na alma dele vai germinar, uma hora ou outra. E pensa nisso. 7, já foi? Deitado? Já foi. 8. Também as atarás aonde? No sinal da mão. Diga assim, a palavra vai estar na mão. O que significa isso? Que as minhas atitudes das minhas mãos, tudo que minha mão produzir, vai ser produzido segundo a palavra de Deus. Minha mão não tocará, não fará nada maldito. A minha mão não produzirá maldição. A minha mão vai produzir atitudes de justiça. Serão fronteiras. Eu coloquei, se chama tefilim. Você coloca a palavra de Deus igual um cubinho aqui, ó, na frente. O que significa? A palavra de Deus tem que estar na tua cabeça 24 horas. A palavra de Deus tem que estar aqui, ó, nos frontais da tua mente. É a primeira coisa, aqui, ó. Tem que estar ali, ó, a palavra de Deus. Pensar com a palavra, julgar com a palavra, analisar com a palavra, aconselhar com a palavra, decidir com a palavra, amar a sua esposa dentro da palavra, cuidar e ensinar teus filhos dentro da palavra. Tudo que você fizer, segundo a palavra,
Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as suas ações, todos os seus julgamentos, todas as suas atitudes, vão um dia, como eco, vai propagar na eternidade, na vida daqueles que você vive. Entenderam isso? Vai propagar. Bota a mão nessa barriguinha e fala a palavra de Deus. Quando ele estava na barriga da minha esposa, eu falava: vai ser sábio como Salomão, vai ser cheio do Espírito, sabe, como Paulo, vai ser sábio como Daniel. Eu profetizava: a esposa dele vai ser uma bênção. A Suiane, antes de nascer, eu já orava por ela dentro da barriga da minha esposa. Eu orava pelo esposo de Sara quando Sara estava na barriga de Tânia. Dê um esposo que seja linda, que seja sábia, que seja gentil, que seja maravilhosa. A primeira alma que você tem que se importar é com a alma dos seus filhos. Imagine que teu filho pode ir para o inferno por culpa tua, porque não vê em você o exemplo que você tem que ser, não vê em você o modelo que tem que ser, não vê em você o estilo de vida, não vê em você a forma de viver que tem que ser. Te carabachurica, racalabassurica. Também atarás no sinal da tua mão, já falei, frontais dos teus olhos. Amém? 9, para finalizar. E as escreverás aonde? Ali é mezuzá. Quem for lá em casa vai ver, na minha casa tem o mezuzá. E lá no mezuzá está esse texto. Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 até o 10. Escrito na porta. Por que na porta? Porque quando eu entro, eu ponho minha mão ali, eu entro, boto ali e lembro todo dia o que eu tenho que viver, eu tenho que fazer, o estilo de vida que eu tenho que viver, a forma que eu tenho que ser, eu tenho que estar sempre lembrando aquele texto. Esse texto deveria estar escrito num pergaminho dentro da tua casa, e todo dia você lê com teus filhos, todo dia você lê para você, porque é a palavra de Deus. Se você sentir algo dentro de você, sobre qualquer pessoa, ódio, rancor, ressentimento, expulsa da tua vida. Isso é Satanás batendo na porta para entrar. Só que Satanás, ele não bate na porta, ele entra quando ele vê a brecha. Jesus não, Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quem é que está dentro de você? Entenderam? Vamos colocar de pé. Eu vou parar aqui mesmo.